Imaginem só. Alguém escreve um desafio matemático na margem de um livro, e esse desafio permanece sem solução por mais de 350 anos. Quem fez isso não foi um rei, nem um gênio acadêmico famoso. Foi um juiz do interior da França. E ele escreveu apenas uma frase, uma única frase que mudaria para sempre a história da matemática. O nome dele era Pierre de Fermat. Fermat nasceu em 1601, no sul da França. A sua profissão era conselheiro no parlamento de Toulouse, um cargo jurídico muito respeitado. Matemática não era o seu trabalho, era o seu hobby, a sua paixão. Ele não publicava livros, não buscava fama, comunicava suas descobertas através de cartas e rabiscava as margens dos livros que lia. Muitos dos seus trabalhos só vieram a público depois da sua morte, quando o seu filho, Clément Samuel, os organizou. Pensem nisto. Um dos maiores gênios da história quase permaneceu invisível para o mundo. E Fermat não resolveu apenas um problema. Ele lançou sementes que moldaram séculos inteiros de matemática. Por exemplo, em 1640, numa carta a um amigo matemático, ele descreveu o que hoje chamamos de Pequeno Teorema de Fermat. Essa ideia, formulada há quase 400 anos, está hoje no coração da criptografia moderna. Sim, a segurança digital do século XXI, que protege as nossas senhas e transações bancárias, tem uma dívida com uma carta escrita no século XVII por um advogado que amava números na física. A contribuição dele também foi monumental. Fermat propôs um princípio revolucionário. A luz, ao viajar entre dois pontos, escolhe sempre o caminho que minimiza o tempo de percurso. Esta ideia simples e elegante antecipou o cálculo variacional, uma ferramenta matemática poderosa, que só seria desenvolvida muito mais tarde por gigantes como Euler e Lagrange. Um juiz francês, no seu tempo livre, estava a antecipar a física matemática moderna. Mas agora, vamos ao momento lendário. Por volta de 1637, enquanto lia um antigo livro de matemática, chamado Aritmética, de Diofanto, Fermat deparou-se com o Teorema de Pitágoras. E ao lado, na pequena margem da página, ele escreveu a frase que se tornaria a mais famosa da história da matemática. Descobriu uma prova verdadeiramente maravilhosa para esta proposição. Mas esta margem é demasiado pequena para conter qual era a proposição. A equação é simples. X elevado a n mais I elevado a n é igual a z, elevado a nota Fermat. Afirmou que, para qualquer número inteiro n maior que 2, não existem soluções inteiras positivas para esta equação. Ou seja, se para n igual a 2, como em Pitágoras, temos infinitas soluções como 3 ao quadrado, de U mais 4 ao quadrado, igual a 5 ao quadrado, para n igual a 3, 4, 5, ou qualquer número maior, não existe nenhuma. Nunca. Jamais. Esta afirmação, conhecida como o último teorema de Fermat, parecia simples, mas prová-la tornou-se uma obsessão. Os maiores matemáticos da história tentaram e falharam. Leonhard Euler, no século XVIII, conseguiu resolver o caso para n igual a 3, mas a sua prova era complexa e não podia ser generalizada. No século XIX, a matemática Sophie Germain fez avanços incríveis, desenvolvendo métodos que se aplicavam a toda uma classe de números primos. Mais tarde, Ernst Kammer, para atacar o problema, desenvolveu uma nova área da matemática, a teoria dos números ideais. Cada geração acreditava estar perto da solução, mas nenhuma conseguia. O problema tornou-se o Everest da matemática. Um desafio que todos queriam conquistar, mas que parecia intransponível. Avançamos para 1963. Um menino inglês de apenas 10 anos, chamado Andrew Wiles, encontra um livro sobre o teorema numa biblioteca local. Ele fica fascinado. Naquele momento, ele decide: eu vou resolver isto. Era um sonho de infância, um objetivo que o acompanharia por toda a vida. Muitos anos depois, já como professor de matemática em Princeton, Wiles tomou uma decisão drástica. Em 1986, ele soube que um avanço recente na matemática
ligava o problema de Fermat a outra área complexa, a conjectura de Taniyama-Shimura. Se ele conseguisse provar essa conjectura, provaria o teorema. Então, ele começou a trabalhar em segredo absoluto. Durante 7 anos, isolou-se no sótão da sua casa, sem contar aos seus colegas, sem publicar nada. Dedicou-se inteiramente a esse desafio. Apenas a sua esposa sabia o que ele estava a tentar fazer. Em 1993, num congresso de matemática em Cambridge, Andrew Wiles finalmente anunciou a sua prova. O mundo da matemática entrou em êxtase. Após 350 anos, o Everest tinha sido conquistado. A notícia espalhou-se pelo mundo. Mas a história ainda não tinha acabado. Durante o processo de revisão, um erro foi encontrado na sua demonstração. Um pequeno, mas crucial erro. O sonho que ele perseguiu por toda a vida parecia estar a desmoronar-se. Wiles ficou devastado. Por um ano inteiro, ele trabalhou incansavelmente para corrigir a falha. Foi um período de enorme pressão e desespero. Finalmente, num momento de inspiração, com a ajuda de um seu antigo aluno, Richard Taylor, ele encontrou a solução. A correção funcionava. Em 1995, a prova completa e corrigida foi finalmente publicada. O último teorema de Fermat estava, de facto, provado. Mas aqui está a grande surpresa. A prova de Wiles tem mais de 100 páginas e usa ferramentas matemáticas extremamente avançadas. Curvas elípticas, formas modulares, a própria conjectura de Taniyama-Shimura. São conceitos que simplesmente não existiam no século XVII. A matemática que Wiles usou foi criada, em grande parte, nos séculos XIX e XX. Isto levanta uma questão fascinante. O que é que Fermat realmente tinha? A maioria dos historiadores e matemáticos hoje acredita que Fermat provavelmente não tinha uma prova geral. Talvez ele tivesse uma demonstração para um caso específico como N igual a 4, e acreditasse erradamente que o seu método funcionaria para todos os números. Ou talvez ele tivesse uma ideia brilhante, mas incompleta. A verdade é que a prova maravilhosa que a margem era pequena demais para conter, muito provavelmente estava errada. Mas isso não diminui em nada o seu legado. A história do último teorema de Fermat é uma saga épica. Um juiz que fazia matemática por hobby. Uma frase enigmática escrita casualmente na margem de um livro. 350 anos de obsessão coletiva que impulsionaram o desenvolvimento de novas áreas da matemática. E, finalmente, um menino que cresceu com o sonho de resolver o impossível e com uma dedicação sobre-humana, conseguiu. Talvez a maior lição desta história não seja sobre números ou equações. Talvez seja sobre a curiosidade, a perseverança e o poder de uma pergunta simples. Uma pergunta que desafia o impossível e inspira gerações a procurar respostas. É uma história que nos mostra que, por vezes, a jornada para encontrar a verdade é tão importante quanto a própria verdade. Obrigado por assistirem. Se gostaram desta incrível história da matemática, não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem os próximos vídeos. Até a próxima!